Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente se propõe a uma missão que parece quase impossível. Abrir um dos textos mais famosos e, vamos ser honestos, mais temidos da psicanálise. Sim, com certeza. O Seminário 9 de Jacques Lacan sobre a identificação. Lacan tem essa aura de ser um autor para iniciados, quase um enigma, né? Mas a nossa aposta aqui é outra. É tratar essas ideias como parte de uma conversa, de um jeito que faça sentido. Exato. A ideia não é simplificar Lacan a ponto de perder a potência dele, mas sim traduzir o rigor dele para uma conversa que inclua a gente. E o tema da identificação, nossa, é perfeito para isso. Por quê? Porque toca no coração da experiência humana. Aquela pergunta, quem sou eu? E é aí que a gente já começa com uma provocação. Todo mundo cresceu com aquela ideia que vem lá do Descartes, de que a base de tudo é o penso, logo existo. Parece o chão mais firme que a gente pode pisar, né? Um efeito colateral da linguagem. É exatamente esse ponto de partida dele. Ele não quer só discordar de Descartes, ele quer implodir essa certeza. Lacan convida a gente a pensar que, no momento em que a gente diz eu, a gente já está dividido. Dividido como? A linguagem, que deveria ser a ferramenta para expressar nosso eu mais íntimo, é o que cria uma distância de nós mesmos. A nossa proposta hoje é seguir esse rastro. Investigar como, para Lacan, a nossa identidade não é uma essência que a gente descobre, mas uma estrutura que a gente constrói. Ou melhor, que é construída em nós a partir das palavras. Então vamos direto para o centro desse terremoto. Descartes nos dá essa certeza. Penso, logo existo. É super intuitivo. Eu estou aqui pensando sobre mim, então, claro, eu existo. Parece irrefutável. Parece. Como é que Lacan consegue sequer arranhar uma ideia tão poderosa como essa? Ele faz isso com uma jogada de mestre, usando a própria lógica contra ela mesma. Em vez de atacar a frase de frente, ele coloca ela do lado de outra. O famoso paradoxo do mentiroso. Ah, sim. A frase é simples. Eu minto. Certo. O paradoxo clássico. Se a pessoa que diz eu minto está falando a verdade, então ela está mentindo, o que faz a frase ser falsa. Mas se ela está mentindo... Aí a afirmação eu minto é falsa, o que significa que ela está falando a verdade. É um loop. É um loop infinito, um curto-circuito lógico. Exato. E Lacan olha para isso e diz, vejam, isso não é só um joguinho de lógica. Isso revela uma verdade fundamental sobre o sujeito e a linguagem. E qual seria essa verdade? Quando alguém diz eu minto, o eu que está falando, o eu que enuncia a frase, não pode ser o mesmo eu que está descrito na frase. Tem um que fala e um que é falado. E eles nunca se encontram perfeitamente. Tem uma fenda entre eles. Ok, entendi a fenda no eu minto. Mas ainda me parece um salto um pouco grande pro eu penso. Uma coisa é um paradoxo, que é quase uma exceção. Outra é a base da nossa consciência. Onde está a conexão exata aí? A conexão é que o eu penso opera da mesma forma. Para Lacan, quando Descartes diz penso, esse pensamento já é articulado em linguagem. Já pertence a um sistema que existe fora dele. O eu que pensa só consegue se reconhecer como pensante através das palavras. Portanto, o eu, que é o sujeito desse pensamento, o conteúdo da frase, não é a mesma coisa que a fonte viva, pulsante, de onde esse pensamento emerge. Sujeito da enunciação. Isso. A gente acredita que é uma coisa só, uma entidade coesa. Lacan diz que não. O eu não é uma substância, é um efeito que pisca. Ele aparece no momento da fala e depois some. Não tem um eu estável por trás das palavras. Nossa, isso me lembra aquela sensação que acho que todo mundo já teve, de ouvir a própria voz numa gravação e pensar, esse não sou eu. Sim, perfeito. Ou quando a gente escreve um e-mail com raiva, relê no dia seguinte e se pergunta, fui eu mesmo que escrevi isso? É como se tivessem vários eus operando. Seria algo nessa linha? Perfeitamente. Esses são exemplos do dia a dia, dessa cisão, dessa divisão do sujeito que o Lacan está apontando. A voz na gravação é o seu enunciado. É o eu que foi objetificado, transformado em som. Mas o sujeito que escuta não se reconhece ali. Essa estranheza não é um erro para Lacan. É a verdade da nossa condição.
A gente não é unificado. Certo. O chão tremeu. Se a nossa identidade não vem desse núcleo de pensamento estável, de onde ela vem? Se não somos uma essência, a gente é o quê? Qual é o tijolo fundamental, a unidade mínima que nos constitui? É aí que ele introduz um dos seus conceitos mais revolucionários, que é a reformulação da ideia de significante. Na linguística tradicional, a gente pensa no signo como algo que une um conceito a uma palavra. A palavra árvore se conecta à imagem mental de uma árvore, né? Sim, uma representação de uma coisa. Lacan vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, a fórmula definidora é: um significante representa o sujeito para outro significante. Ok, essa frase é daquelas que fazem o cérebro dar um nó. Um significante representa o sujeito para outro significante. Vamos desembrulhar isso. O que significa na prática? Significa que não tem uma conexão direta com a coisa real. O significante não aponta para uma qualidade sua, para o seu verdadeiro eu. Ele aponta para outros significantes, numa cadeia infinita. E nesse processo, o sujeito é o que é representado, mas também é o que se perde. Tá, ainda tá um pouco abstrato. Para tornar isso mais concreto, Lacan usa uma metáfora fantástica. O traço unário. Traço unário. Imagina um caçador pré-histórico. Ele caça um mamute. Para marcar o feito, ele faz um risco num osso. Caça outro, faz outro risco. Caça um terceiro, mais um risco. Ok. O que são esses riscos? Eles não descrevem o mamute. Não dizem se era grande, pequeno. Cada risco é idêntico ao outro, sem qualidade. Mas cada um representa a pura diferença de mais um. Esse risco, esse traço que em si não significa nada, mas que funda a possibilidade da contagem e da diferença, é o traço unário. Ah, É a matéria-prima da identidade. Nós somos constituídos por esses traços, essas marcas que vêm do outro. O nosso nome, por exemplo, é um traço unário. Ele não descreve nossa essência, mas nos marca como um, diferente dos outros. então, meu nome, minha profissão, os rótulos que me dão, tudo isso funciona como esses riscos no osso. São marcas que me situam em relação aos outros, mas que não dizem nada sobre um eu profundo. Exatamente. São significantes que te representam na rede social simbólica. Mas o sujeito não se reduz a eles. O sujeito é o efeito, o intervalo entre esses significantes. E o exemplo do Robinson Crusoe que Lacan analisa é brilhante para isso. Ah, sim. Ele tá sozinho numa ilha e de repente vê uma pegada na areia. Isso, e ele entra em pânico. Por quê? Porque aquela pegada não é só a marca de um pé. É um traço unário. É o sinal de que existe um outro. É a quebra da solidão. Exato. A pegada é a marca da presença de um sujeito. Mas Lacan, com a genialidade dele, dá mais um passo. Ele diz: sabe o que seria uma prova ainda mais forte da existência de um sujeito? Não seria achar a pegada, mas achar a pegada deliberadamente apagada. Uau, apagada. Sim, porque o ato de apagar a própria marca, de tentar esconder o seu traço, revela uma intenção, uma relação com a própria marca. Mostra um sujeito que não só existe, mas que sabe que suas marcas podem ser lidas pelo outro e age sobre isso. É a marca da marca, entende? O sinal de que ali tem um sujeito da linguagem. Isso é realmente poderoso. Ok, acho que começo a entender essa ideia de sermos feitos de marcas. Mas uma marca só faz sentido dentro de um sistema, certo? Um risco no osso não significa nada se não houver a ideia de contagem por trás. Onde fica esse sistema? O que organiza essa linguagem toda? Pergunta perfeita. E ela nos leva direto a outro conceito central, talvez o mais enigmático de Lacan: o grande outro, sempre com o O maiúsculo. Certo, o grande outro. A primeira coisa que vem à mente é, sei lá, Deus ou a sociedade. É por aí? É uma intuição comum, mas é crucial fazer a distinção. O grande outro não é uma pessoa, não é uma entidade consciente. Lacan define ele como o tesouro dos significantes. O tesouro dos significantes? Pensa nele como o próprio sistema da linguagem, a ordem simbólica que já está aí quando a gente nasce. São as regras da gramática, as leis, os códigos culturais. É o campo onde a fala acontece e ganha sentido. Quando a gente fala, não está inventando a linguagem. A gente está se inserindo nesse sistema que já existia. O grande outro é esse lugar. E como isso nos diferencia dos animais, por exemplo?
Eles também se comunicam. Sim, e Lacan usa um exemplo pessoal com a cachorra dele para explicar isso. Ele dizia que a cachorra dele, de certa forma, falava. Ela comunicava perfeitamente as necessidades dela. Fome, sede, passeio. Isso. Ela se relacionava com ele como um semelhante, um pequeno outro. Mas e aqui está o pulo do gato. Ela não tem acesso ao grande outro. O que isso quer dizer? Que ela não se pergunta? Ela não se pergunta. O que meus latidos significam para a ordem das coisas? Ela não se angustia com a pergunta. O que o outro quer de mim? Ela não tenta decifrar o desejo do outro através das palavras. Essa condição de ser determinado por uma ordem simbólica que nos transcende, de ter nossa identidade e nosso desejo amarrados a essas perguntas, é uma condição exclusivamente humana. É a nossa bênção e a nossa maldição, né? É muita coisa para processar. A ideia de que nosso eu é um pisca-pisca, que somos feitos de marcas e que tudo isso acontece num campo chamado grande outro. E falando em processar, se essa conversa está abrindo a sua cabeça, como está abrindo a minha, considere deixar uma curtida. É um jeito simples de nos dizer que estamos no caminho certo com esses mergulhos. É um ótimo feedback para a gente. E agora, se prepare porque vamos entrar num território ainda mais visual e surpreendente, onde Lacan busca ajuda na matemática para explicar a psique. Certo. Aqui a coisa fica geométrica. Lacan é famoso por pegar ferramentas de outras áreas, né? E nesse caso, a topologia. E ele se apaixona por uma figura em particular, o touro. O touro. Que, para quem não está familiarizado, é basicamente a forma de uma rosquinha. A pergunta é, por que diabos uma rosquinha seria um bom modelo para a mente humana? Parece tão aleatório. Parece, mas é uma escolha genial. Para entender por que ele escolhe a rosquinha, primeiro a gente precisa entender qual modelo ele está tentando destruir. A nossa intuição, a psicologia mais tradicional, muitas vezes pensa o sujeito como uma esfera. Ah, sim. Com um mundo interior e um mundo exterior. Exato. E o objetivo seria alinhar o de dentro com o de fora, ou proteger o nosso eu interior. A ideia de um eu autêntico escondido lá no fundo que a gente precisa encontrar. Exato. Lacan acha essa imagem da esfera completamente enganosa. A topologia do touro, da rosquinha, permite pensar de um jeito radicalmente diferente. Pensa na superfície de uma rosquinha. Onde é o dentro e onde é o fora? Não tem bem um dentro e fora, né? Não tem. Se você começar a andar pela superfície externa, pode entrar pelo buraco do meio e continuar andando pela superfície interna sem nunca cruzar uma fronteira. É uma única superfície contínua. O interior e o exterior estão em continuidade. Ok, visualmente eu entendi a geometria, mas como isso se traduz para a nossa vida, para a psicologia? Essa é a grande sacada. O touro serve como uma analogia perfeita para a estrutura da demanda e do desejo. Pensa na demanda, tudo aquilo que a gente pede em palavras. Eu quero um carro novo, eu preciso de um abraço. A demanda seria como um caminho que dá voltas e voltas na superfície da rosquinha. Ela circula, sempre pode ser formulada, repetida e sempre retorna ao ponto de partida. Tá. E o desejo? Onde ele entra aí? O desejo não está na superfície. O desejo, para Lacan, é o furo no meio da rosquinha. O vazio. O vazio central. É o nada em torno do qual a demanda circula. O desejo não é o que a gente pede, mas o que move o ato de pedir. É a falta que nos estrutura. Por isso, nenhuma demanda satisfeita consegue preencher o desejo. Então, isso explicaria por que mesmo quando a gente consegue o que pediu, tipo o emprego novo, o relacionamento, pouco tempo depois, já sentimos um vazio de novo, uma inquietação. É a ilustração perfeita. É porque a nossa demanda foi atendida, a gente deu a volta na rosquinha, mas o desejo, o buraco no meio continua lá, intacto. É isso. Você consegue o objeto da sua demanda, mas a falta que te movia, a falta que é o seu desejo, permanece. O desejo não é ter um objeto, mas sim o próprio movimento incessante em torno dessa falta. A rosquinha mostra isso visualmente. A estrutura não é sobre o que preenche, mas sobre o vazio que organiza tudo ao redor. Uau! Isso muda tudo. Então vamos tentar amarrar essa jornada. A gente partiu da ideia sólida de Descartes, penso, logo existo, e Lacan desconstruiu isso. Mostrando que o eu é um efeito da linguagem, algo que pisca, dividido. Certo.
Depois vimos que não somos feitos de uma essência, mas de marcas, de significantes, como riscos num osso. Uhum. E que esses significantes circulam num sistema que nos antecede, o grande outro. E por fim, vimos que a nossa vida psíquica não se parece com uma esfera com um centro, mas com uma rosquinha, um touro, onde o nosso desejo não é algo a ser preenchido. Mas um vazio central que nos põe em movimento. Exatamente. Certo. Qual é, então, a grande mensagem, a virada de chave que Lacan nos oferece com tudo isso? O que a gente leva para a vida depois de entender isso? A grande virada, eu diria, é a gente se dar conta de que a nossa identidade é radicalmente relacional. Ela não está dentro da gente esperando para ser descoberta. Ela é construída no laço com o outro, na linguagem. O que a gente chama de eu é um ponto de amarração temporário, então. É isso. Numa imensa rede de palavras e símbolos, nossos desejos mais íntimos, nossas angústias mais profundas, tão irremediavelmente enredados nessa estrutura, naquilo que a gente supõe que o outro espera de nós. Isso é um golpe mortal na fantasia do eu autêntico, do indivíduo autossuficiente. A gente não se encontra olhando para dentro. Não. A gente se encontra falando, escutando, se posicionando na linguagem. O nosso ser está fundamentalmente fora de nós. E com essa ideia potente que nos convida a repensar a própria noção de eu, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre o Seminário 9 de Lacan, a identificação. E como uma provocação final para quem nos ouve, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Se, como vimos, o significante representa o sujeito para outro significante e nunca para si mesmo, o que acontece naqueles raros momentos de silêncio absoluto, quando a corrente de palavras se quebra, antes de dormir ou no momento de espanto? Onde está o eu nesse instante? Uma ótima pergunta para ficar ecoando. Se você gostou desta análise e quer continuar explorando o universo da psicologia e da psicanálise, não se esqueça de seguir o Psim Áudio na sua plataforma de preferência.